Glória a Deus. Nós vamos ler a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo de número 24. Mateus, capítulo 24. Vamos todos prestar bastante atenção na palavra de hoje. Todos encontraram? Amém. Amém. Pode atender aí. Glória a Deus, dê um glória a Deus aí. Glória a Deus. E quando Jesus ia saindo do templo, os seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: vocês estão vendo tudo isto? Em verdade lhes digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando sentado no Monte das Oliveiras, os seus discípulos se aproximaram dele, em particular, e lhe pediram: dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. E Jesus respondendo lhes disse: tenham cuidado para que ninguém os engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E vocês ouvirão falar de guerras e de rumores de guerras. Fiquem atentos, não se assustem, porque é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então eles os entregaram para serem maltratados, e os matarão. Serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e surgirão muitos falsos profetas que enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Quando vocês virem que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, estiver no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado não desça para tirar alguma coisa de sua casa, e quem estiver no campo não volte atrás para buscar o seu manto. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias, e orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno e nem no sábado, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. E se aqueles dias não tiverem sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas, por causa dos escolhidos, aqueles dias serão abreviados. Então, se alguém lhes disser: eis que o Cristo está aqui ou ali, não acreditem, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível, enganarão até os escolhidos. Eis que eu lhes tenho predito. Portanto, se lhes disserem: eis que ele está no deserto, não saiam. Eis que ele está no interior da casa, não acreditem. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até no ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos,
de uma a outra extremidade dos céus. Aprendam com a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e brotam folhas, vocês sabem que está próximo o verão. Igualmente, quando virem todas essas coisas, saibam que ele está próximo às portas. Em verdade lhes digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, se casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles não perceberam, até que o dilúvio veio e levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiem, porque vocês não sabem a que horas virá o Senhor. Mas considerem isto: se o pai de família soubesse a que hora da noite o ladrão viria, vigiaria e não deixaria roubar a sua casa. Por isso vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá na hora em que não esperam. Quem é o servo fiel e prudente que o seu senhor encarrega dos demais servos de sua casa para lhes dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade lhes digo que ele o encarregará sobre todos os seus bens. Mas se aquele mau servo disser no seu coração: o meu senhor se demora para vir, e começar a espancar os seus companheiros e a comer e a beber com os beberrões, o senhor daquele servo virá num dia em que ele não o espera, e a hora que ele não sabe, e o separará e destinará a sua parte com os hipócritas, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Podeis assentar dando glória a Deus. Senhor nosso Deus, tua palavra foi lida e nós pedimos ao Senhor agora que a revelação dela, Pai, seja dada a cada um de nós. Que o Senhor possa, meu Pai, em nome de Jesus, limpar a nossa mente, que o Senhor possa, meu Pai, limpar a nossa alma, limpar, ó Deus querido, fazer com que o nosso espírito se fortaleça, que a nossa carne não venha sobrepor sobre o nosso espírito. Meu Deus, que em nome do Senhor Jesus Cristo, o que importa, meu Pai, é que diminua eu, mas que Cristo cresça em mim, e que a tua palavra seja pregada com intrepidez, com zelo, com esmero, meu Pai, que a tua palavra seja pregada com autoridade, unção, graça e poder. Então nessa manhã, meu Pai, derrama sobre a minha vida e sobre a vida dos meus irmãos graça, unção, autoridade, poder, entendimento, inteligência, sabedoria, para que possa entender o que foi ministrado aqui na tua palavra, no Evangelho de Mateus, capítulo de número 24. Assim nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Glória a Jesus. Bom, amados irmãos, a palavra, um texto um pouco longo, mas far-se-á necessário que nós ministremos esse texto de hoje, esse texto de Mateus 24, dando ênfase a algumas partes desse texto, porque todo esse texto, todo esse contexto fala nada mais nada menos da volta do Senhor Jesus Cristo. A palavra do Senhor começa nos dizendo que Jesus ia saindo do templo e os seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar a estrutura do templo. Ou seja, os discípulos, eles estavam querendo mostrar para Jesus como era o templo, como é que era bonito o templo, né? Aonde tinha as colunas, aonde tinha isso, aonde tinha tudo aquilo. E Jesus fala para eles: vocês estão vendo tudo isso, mas em verdade eu lhes digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Ou seja, Jesus estava dizendo que não era o templo que era o mais importante, não era o templo, mas era quem ele era. Que o verdadeiro templo era ele.
Só que naquele contexto que eles viviam naquela época, os fariseus e outros lá, que viviam ali nas proximidades ouvindo Jesus pregar, eles não entendiam que Jesus Cristo era o Filho de Deus. E Jesus, ele sentado no Monte das Oliveiras, os seus discípulos se aproximaram dele em particular e lhes pediram: dize-nos quando será estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. E aí os discípulos, já em particular, vão perguntar a Jesus quando que tudo aquilo ia acontecer. E aí nós temos que falar de um personagem especial aqui, Judas. Por quê? Judas, ele achava que Jesus viria, que Jesus veio para acabar com o Império Romano naquela época. E não foi isso que Jesus veio fazer. Tanto é que Jesus, em uma passagem, ele vai falar sobre tributos. Ele vai falar: dai a César o que é de e a Deus o que é de Deus. Em momento algum Jesus veio ali tirar a autoridade, porque ele fala: eu não vim para revogar a lei, mas sim para fazer cumpri-la. Então, em particular, os discípulos perguntam a ele quando aconteceriam aquelas coisas, porque eles achavam que eles viriam o templo ser destruído. E no versículo de número 4, Jesus fala: tenham cuidado para que ninguém os engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Aí nós trazemos isso para o dia de hoje. Nós trazemos isso para depois da morte de Jesus, o nascimento da igreja lá em Atos, que se chamava o caminho, aqueles que serviam a Jesus. Nós vamos ver que houve perseguição para aqueles que seguiam a Jesus, e inclusive as pessoas sempre tinham multidões perto de Jesus, mas quando Jesus vai ser crucificado, não tinha praticamente ninguém ali. Estava ali Maria Madalena e alguns outros, mas a multidão, ela se esvaiu. Por que a multidão se esvaiu? Porque nem eles próprios entenderam qual que era o propósito de Jesus naquela terra. E a morte de cruz era a morte mais humilhante que poderia existir naquele tempo. E Jesus fala: tenham cuidado para que ninguém os engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E vocês ouvirão falar de guerras e de rumores de guerras. Fiquem atentos, não se assustem, porque é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. O que nós estamos vendo hoje? Uma guerra que já está durando aí, acho que 3 ou 4 anos, sei lá, praticamente, lá lá da Ucrânia com a Rússia. Nós estamos vendo aí os Estados Unidos em rumores de guerra com o Irã. Aí fecha o estreito, abre o estreito, fala que vai ter algo de paz e depois acaba. Então nós estamos vendo guerras e rumores de guerra nesse tempo. Amém? Amém. No versículo de número 7: porque se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Eu estava vendo um vídeo agora de manhã sobre aquela seleção do Congo. E aí eles fazem um sinal lá, tampando a boca e com a mão na cabeça. E eu não tinha percebido isso nos jogos que eu assisti deles, porque eu acho que eu assisti só um jogo deles, se eu não me engano, eu nem assisti. Então, não me lembro direito. Mas, por quê? E quando o narrador fala lá, ele fala República Democrática do Congo. Mas existe um país do lado que chama Congo, e tudo era Congo antigamente. Só que foi dividido, igual o Mato Grosso do Sul. Antigamente era Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, Hoje é só Mato Grosso do Sul, Ou é só Mato Grosso, sei lá, acabou o Sul e virou Tocantins, é um negócio assim, e tal. Então é isso aí. Mas o que isso tem a ver? Lá é um país que o forte lá é minério.
É ouro, diamante, esmeraldas e materiais para fazer isso aqui, ó, celular. Para fazer bateria de celular. É um minério caríssimo. Só que aí a própria milícia lá, não é nem o governo, as próprias milícias lá matam famílias, cortam braços das pessoas. Eu não sei se alguém já assistiu um filme chamado Diamante de Sangue. Quem já assistiu esse filme é mais ou menos aquilo lá e tal. E aí o que acontece? Lá as pessoas passam fome mesmo. Você vê aquelas crianças com as costelas tudo parecendo assim. Não só lá como em outros países, mas o que me chamou a atenção foi por eu ter assistido esse vídeo agora de manhã. E a palavra vai dizer no versículo de número 8 que mas todas essas coisas são o princípio das dores. Apenas o princípio, porque o pior ainda vai estar por vir. Quem tem acompanhado os estudos aqui na terça-feira já entendeu aí que aonde que nós vamos chegar com a ministração dessa noite, dessa manhã. Então eles os entregarão para serem maltratados e os matarão. Serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E surgirão muitos falsos profetas que enganarão a muitos. Aqui Jesus está dizendo de quem? De quem que vocês acham que Jesus está dizendo aqui? Vamos lá, irmãos? Não. De quem que vocês acham que Jesus está falando aqui? De nós. Jesus está falando de nós aqui, ó. Então eles os entregarão para serem maltratados e os matarão. Serão odiados por todas as nações por causa do meu nome, o nome de Jesus. Nesse tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E surgirão muitos falsos profetas que enganarão a muitos. Hoje o que nós temos visto aí, gente, Henri Cristo. Há um tempo atrás, o homem que apareceu com chaga nas mãos, lá na Itália, uma porção de coisas que o sangue de Jesus tem poder, mas, como a própria palavra diz, isso é apenas o princípio das dores. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, ou seja, o pecado vai ser tão avassalador e as oportunidades de pecado serão tão grandes que o amor de muitos esfriará. O amor de quem? O amor de quem? Da igreja. O amor de muitos vai se esfriar. Mas eu quero abrir um parêntese aqui. Quando a palavra diz que muitos enganarão as pessoas. Nós, irmãos, eu tenho um pensamento, e esse pensamento é meu, é uma conjectura minha. Deus não deixa o povo dele enganado muito tempo, não. Deus, ele dá a oportunidade de você conhecer a verdade. Ele te dá a oportunidade de conhecer a verdade. Agora, uma coisa que não pode acontecer, por exemplo, é você ir para a escola, chegar na escola, o professor te ensina e você não querer executar aquilo que o professor te ensinou. A isso, no português claro, nós damos um nome de burrice. Porque se você vai na escola, o professor te ensina o que é verdade, o que é a verdade, e te dá todos os embasamentos da verdade, então você não pode mais falar assim, não, mas eu nunca ouvi falar desse assunto. Então nós não podemos negar isso. A igreja também é assim. A oportunidade que as pessoas têm de ouvir a igreja, de ouvir a palavra do Senhor, é através de quem? É através do culto? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Não. É através de você. A Bíblia fala o quê? Ide por todo o mundo
e pregai o evangelho a toda criatura. Então é você que vai ser a Bíblia que o povo vai ler. A igreja é o lugar da comunhão, de congregar. A igreja é um lugar onde nós vamos nos reunir aqui para cultuar, festejar ao nosso Deus, vivemos em unidade na casa do Senhor. Por isso que no Salmo 133 fala: ó, quão bom e suave é que os irmãos vivem em união. Mas pregar o evangelho é prerrogativa de cada um de nós. De cada um de nós. Aí nós temos o culto de ensino. Aí aqueles que querem aprender virão no culto de ensino. Por quê? Porque eles querem se aprofundar mais na palavra, para chegar lá fora, não passar vergonha quando pegar aí uma pessoa de outro determinado segmento, outras filosofias, e não saber explanar para a pessoa dentro da palavra de Deus. E outra coisa, aí no versículo 15 vai falar: quando vocês virem que a abominação da desolação, em algumas traduções vai estar o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, estiver no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Aqui está falando do povo judeu. Por quê? Porque o anticristo vai querer ser adorado aonde depois de 3 anos e meio de tribulação? Dentro do templo. Quem está vindo no estudo aí sabe, nós já passamos essa fase. Ele vai querer ser adorado dentro do templo, e é aí que o povo judeu vai entender que foi enganado. É aí que eles vão entender que aquele que assinou o acordo de paz lá é o anticristo, não tem nada a ver com Cristo. E é aí, no final desses 3 anos e meio, né, que vai se romper essa aliança que eles fizeram. Então aqui no versículo de número 17: e quem estiver sobre o telhado, não desça para tirar alguma coisa de sua casa. Presta atenção nisso aqui. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar o seu manto. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias, e orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno e nem no sábado. Quem guarda o sábado, irmãos? O povo judeu guarda o sábado. Os adventistas também, mas aqui a gente está falando do povo judeu, né? Então, assim, os adventistas, os judeus guardam o sábado até hoje. Eles guardam o sábado. E por que está falando aqui? E orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno e nem no sábado. No sábado, porque eles só podem andar no máximo 1 quilômetro. E no inverno, porque eles só tem para onde correr lá no deserto. E no inverno, no deserto, sei lá quantos graus de frio. No verão é mais de 50 graus no calor. E no inverno cai drasticamente para menos alguma coisa lá. Então muitos morreriam no deserto. Amém? Mas está falando também aqui daqueles que estiverem sobre o telhado. Não desça para tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar nada. O amor ao material. E a palavra vai dizer ainda no versículo de número 21: porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Então aqui nós estamos falando da grande tribulação. 3 anos e meio o anticristo vai ter toda a sua cama preparada para governar tudo, preparar uma só religião, um só dinheiro, um só governo. Em 3 anos e meio ele vai ter tudo nas mãos, poder bélico, poder monetário, poder espiritual, ele vai ter tudo. Mas ele vai propor ali o tratado de paz, etc, aquele negócio todo. Aí o que vai acontecer? A igreja vai ter sido levada. A noiva de Cristo, a igreja vai ter sido levada. E aí o que acontece? Quando a noiva de Cristo ela é retirada, levanta-se o anticristo. Porque o Espírito Santo já não vai estar mais aqui também.
Então, tudo isso vai acontecer. E aí o que acontece? Os 3 primeiros anos e meio, as coisas vão sendo colocadas ali no lugar, porque vai ter sumido muita gente aí. E quando eu falo muita gente, numa totalidade de 100%, não fica achando que é 90% que vai subir, não. Não fica imaginando, não. Muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Lembre disso. Não é muita gente tanto assim que vai subir, não. Primeiro porque nós somos nós somos o maior segmento cristão do mundo. O maior país cristão do mundo chama-se Brasil. Se nós juntarmos todos, se a minha outra Bíblia tivesse aqui, eu poderia falar mais precisamente. Nós somos aproximadamente bilhões de cristãos. Porém, a religião que mais cresce hoje é o islamismo. É o Islã, que é a religião que mais cresce hoje. Não é o cristianismo. Então, se nós somos no mundo inteiro cerca de 11 a 12 bilhões de habitantes, e se nós formos 30% disso aí, né, de 3 milhões, vai dar o quê? 900 milhões de pessoas, né? Mais ou menos. Vamos supor que sejam 900 milhões de pessoas. Eu estou fazendo uma matemática aqui, mas essa matemática minha aqui ela é totalmente incerta, viu? Eu só estou para vocês entenderem melhor. Se nós formos 3 bilhões de cristãos no mundo inteiro, separado entre católico, em quem crê em Jesus, em quem acredita que Jesus né? Lá no Espiritismo, eles creem que Jesus é um ser evoluído. Lá na outra lá, creem que Jesus é um profeta. Lá na outra, estou falando quem crê em Jesus. Então, se nós somos 3 bilhões, se 30% desses 3 bilhões aí forem cristãos tementes a Deus, que se batizaram, que fizeram tudo que a palavra de Deus fala, vive uma vida com o Senhor, vamos supor que desses 30% sobra 10%. Qual é a conta do dízimo? 10% do quê? Do nosso salário. Então faz uma conta lógica comigo. Se são 3 bilhões que acreditam, sobra 900 milhões aí de pessoas. Se 10% dessa população cristã for fiel ao Senhor, você já imaginou se só 10% subir? Aí você já imaginou se você estará nesses 10%? Isso é uma matemática que eu estou fazendo aqui para mostrar para vocês o quanto de pessoas que vão ficar para trás e vão ficar aí, muitas delas estando dentro da igreja. Aleluia, Jesus, glória a Deus. E a palavra vai nos dizer no versículo de número 21, porque haverá então grande aflição como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, e nem jamais haverá. Então nem no tempo do dilúvio, nem no tempo das guerras lá de trás, da perseguição aos cristãos, foi tão duro quanto vai ser agora, depois do arrebatamento da igreja. E existem pessoas que acham que a igreja vai passar Nós somos pré-tribulacionistas, nós acreditamos que a igreja não passará pelo arrebatamento. Agora, tem segmentos que crê que a igreja vai passar pela grande tribulação. Nós cremos que a igreja vai ser arrebatada, nós somos pré-tribulacionistas, então nós cremos que a igreja será arrebatada. Agora, tem segmentos, não vou aqui debater isso aqui, porque não é escola bíblica agora, é ministração, mas tem segmentos que acreditam que a igreja vai passar pela grande tribulação, a igreja completa. E aí a palavra do Senhor vai dizer no versículo 22,
E se aqueles dias não tivessem sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, aqueles dias serão abreviados. Então, se alguém lhes disser: eis que o Cristo está aqui ou ali, não acreditem, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível, enganarão até os escolhidos. Ou seja, até quem está dentro da igreja perde a sua salvação, porque vai ser enganado por falsos profetas, vai ser enganado por falsos líderes, vai ser enganado por falsos cristos que vão aparecer por aí, né? Que vão dizer: não, ó, tá ali, não, né? Não vai por aí, vai pela palavra. E aí, quando eu falo surgirão falsos cristos, por quê? Porque virão com outras filosofias, outros ensinamentos, que a palavra de Deus os rebate. E nós temos um exemplo que eu já preguei sobre esse camarada aqui várias vezes. Um cara que o próprio apóstolo Paulo disse: Deus lhe dará a paga por tudo isso que ele está fazendo. Alexandre Latueiro. Enquanto Paulo pregava aquilo que Jesus ensinou, enquanto Paulo pregava, escrevia as suas cartas ali, ele despregava o que Paulo estava pregando. Então isso é você ministrar o evangelho de Cristo de acordo com o seu entendimento, é uma coisa. Você ministrar o evangelho de Cristo debaixo da sabedoria do Espírito Santo, da graça do Espírito Santo, da unção do Espírito Santo, é outra coisa totalmente diferente. Aqui fica o conhecimento, está aqui, mas a sabedoria está aqui, ó. A unção está aqui, ó. A unção está aqui. Adianta nada eu pregar uma coisa e não viver o que eu prego. Eu estou sendo herético, porque em algum momento eu vou desviar do evangelho. Por isso nós não negociamos o evangelho com ninguém, para ninguém, sobre ninguém. Pregamos o que está na palavra. Se a palavra fala que a mula falou, ué. Quando é uma história, Jesus ele vai falar de parábolas. Quando Jesus ele dá nome, então é um fato que aconteceu. Amém? Amém. No versículo 23, a palavra vai dizer: e aqueles que não... Então, se alguém lhes disser: eis que o Cristo está aqui ou ali, não acreditem, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível, enganarão até os escolhidos. Aí aqui eu quero abrir um parênteses também. Quem não será enganado nisso aqui? Quem pode me dizer? Quem sabe? Quem não será enganado nisso aqui, ó? Vamos lá, não podemos perder tempo. Quem estiver, primeiramente, alicerçado na palavra, e segundo, cheio do Espírito Santo. Esse não é enganado, não. Para os nossos dias de hoje. Mas nós estamos falando aqui de um período em que já aconteceu a tribulação. Entendeu? Que já aconteceu a grande tribulação. Para nós estarmos aqui, nós temos duas formas de explanar esse texto. Olhando para os dias de hoje, e tudo que está acontecendo ao nosso redor, e também como se Jesus já tivesse voltado e nós todos tivéssemos ficado aqui. Então nós temos duas óticas de entender esse texto. Aqui nós estamos pegando como se Cristo não tivesse voltado ainda. Então você tem que estar cheio do Espírito Santo e alicerçado na palavra. Se você estiver cheio do Espírito Santo e alicerçado na palavra, pode vir o vale que for, você não será enganado. Mas se você não estiver nem cheio do Espírito Santo e nem alicerçado na palavra, presa fácil para o inimigo.
presa fácil com a filosofia, presa fácil com o falso ensinamento, presa fácil para qualquer desvio da palavra. Porque se você mudar uma vírgula do que está escrito na palavra de Deus como aquele que ensina, a própria palavra diz que os ais contidos na palavra recairão sobre você. Por isso que é importante a pessoa estar no estudo, é importante a pessoa aprender, é importante a pessoa não ter dúvida, porque se você ensinar errado lá fora, os ais da palavra, a palavra diz lá no final de Apocalipse, virão sobre você, porque é você que ensinou errado. E lá no versículo de número 25, eis que eu lhes tenho predito, ou seja, então aqui o Senhor está falando, ele está predizendo, ou seja, ele está antecipando os fatos para os discípulos. Portanto, se lhes disserem, eis que ele está no deserto, não saiam, eis que ele está no interior da casa, não acreditem, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem, pois onde estiver o cadáver, aí se juntarão os abutres. Ou seja, o relâmpago ele aponta de lá e aparece cá do outro lado de cá. Assim vai ser a vinda do Filho do Homem. E logo, 29, e logo depois da aflição daqueles dias, aí Jesus está falando da segunda vinda. Aí, irmãos, é para aqueles que ficaram. Por quê? Porque quando do arrebatamento, Jesus não vai pisar nessa terra. A palavra diz que nós encontraremos com o Senhor nos ares. Então ele não vai pisar nessa terra. Então aqui agora é para aqueles que ficaram. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz. Agora presta atenção. As estrelas, cadê? As estrelas cairão do céu. Está em plural ali? Sim ou não? Não. Mas o que fala lá em Gênesis? No princípio criou Deus céus e... Mas ali está falando que cairão do céu. O que vai cair do céu? Os luminares, sol, lua, estrelas, que foi criado pelo Senhor através da palavra lá. Porque o terceiro céu, onde vive o Senhor, esse não desaba, porque esse é a nossa morada. Aleluia, glória a Deus. E as potências dos céus serão abaladas. Aí já vai falar céus. Por quê? Porque vai ser, irmãos, o grande e glorioso dia do Senhor, o dia em que Jesus sairá dos céus para vir aqui derrotar Satanás. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão. Todos os povos da terra se lamentarão. Toda a terra se lamentará. E verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus com poder e grande glória. Dê glória a Deus aí, aleluia. Graças a Deus. Cristo voltará. E isso não é detalhe, é referência para a sua vida hoje. Muitos vivem como se não houvesse continuidade além do presente. Tem muita gente que acha que Jesus vai voltar, ou ela morreu e acabou. Não tem mais. Acabou. Vou voltar para o pó e acabou, e morreu a nota, ficou por isso mesmo. Viva com a consciência de que há um retorno. E isso ajustará a sua postura. Então, a nossa postura ela vai ser moldada por eu acreditar que haverá um retorno. Retorno de quem? De Cristo. E isso não é sobre medo.
A palavra fala que nós devemos ter temor das coisas de Deus. Temor é respeito, não é medo. O que nós estamos falando aqui é sobre responsabilidade. Saber que haverá um encontro muda a forma como você decide agora. O futuro não é incerto, é certo. E essa certeza precisa influenciar o seu presente. O que você crê sobre o retorno de Cristo determina como você vive hoje. Então, se você pensa que não haverá futuro, você já está totalmente errado. Haverá um futuro, isso aí é certo. Mas o que você crê, na forma como você crê em Cristo, ela vai influenciar o seu presente. E influenciando o seu presente, ele vai determinar como você vai viver hoje. Porque nós devemos viver hoje como se Cristo voltasse amanhã. Aleluia. E a palavra no versículo 31 vai dizer: e ele enviará os seus anjos para grande som de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Ou seja, quando o chofar tocar, quando a trombeta tocar, chegou o momento. Eu tenho uma conjectura minha também, eu é que creio, não estou falando que a Bíblia diz isso, não. Estou falando que eu creio assim, que aqueles que não negaram a Jesus, aqueles que viveram uma vida com o Senhor, que mesmo depois da grande tribulação, que não negaram a Cristo, aí junta lá os 144 mil também, que vão espalhar o Evangelho pela terra, né, e tal, aquelas pessoas que foram mortas, decapitadas, porque não negaram a Cristo e tal, eu acredito que essas pessoas, essas que morreram, eu acredito que essas pessoas que eram desviadas do Evangelho, mas que elas viram que elas erraram, e elas passaram a crer no Jesus Cristo, e elas não negaram a Cristo na grande tribulação. As pessoas que se converteram lá na grande tribulação, e nós que já vamos estar lá, vamos escutar o barulho da trombeta. Essa é uma conjectura minha, eu creio assim, eu penso que vai ser assim. Eu não estou falando que se você crê de outro jeito é problema seu, eu creio assim. Mas pode ser também que todos escutem a trombeta. Porque quando Jesus apontar lá nas nuvens, lá, a palavra fala, Mateus capítulo 24, versículo 30, vai dizer assim: então aparecerá nos céus o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Agora presta atenção. Como que uma pessoa que está lá no Japão, que agora lá no Japão é de noite, como que uma pessoa que está lá no Japão vai ver algo aqui no Brasil no mesmo horário? Como que uma pessoa que está lá na Irlanda do Norte vai ver algo que uma pessoa que está lá na Áustria? Como que uma pessoa que está lá no Rio de Janeiro vai ver algo aqui em Boteiros? Como? Como que vocês acham que vai ver? Tecnologia. Até nós já temos países aí que já está chegando aí no 10G, sei lá. Um estudo outro dia aí que parece que no Japão já estão lá em 15G. Nós estamos em 4 indo para 5. Sai celulares novos hoje que não tem tecnologia 5G ainda. Tal. Não é todo lugar que tem. Um exemplo. Uma das bandeiras do anticristo é o quê? Que quem não tiver a marca da besta, ela não vai poder comprar e não vai poder vender.
ela não vai ser atendida em hospital, ela não vai poder fazer nada. Correto? Sim ou não? Sim. Mas vocês já repararam que tem celulares já com NFC? Quem sabe o que é NFC aqui? Você não precisa de maquininha mais para poder passar o cartão. Você só encosta o cartão no celular, digita o valor, o dinheiro cai na tua conta. Isso é NFC. Quantas pessoas vão ver? A palavra fala que a palavra fala que então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Trombetas, eu acredito, eu creio que é as trombetas, o sinal. E todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Agora já imaginou? Agora vamos lá. Pam, 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 pam. Quando você ouve isso, o que é a primeira coisa que você pensa? Não é? Atenção, estamos falando aqui diretamente de Portugal, aonde está acontecendo algo aqui incrível. Está vindo ali do céu, está vindo ali, junto com, não sei explicar o que é, mas está vindo aqui. Estamos na Coreia do Norte, aqui também, estamos transmitindo ao vivo, está vindo alguém ali no céu ali e tal. Estamos aqui no Brasil, e estamos aqui próximo do Cristo Redentor, estamos vistos na avenida ali, algo está acontecendo. Nós estamos lá no Congo, e nós estamos vendo ali algo no céu. Tudo ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo. E a tecnologia vai transmitir isso. E aí vai entrar o que em cenário? O anticristo. Por quê? Porque, desculpa, eu fiz eu errei aqui na questão. Todos verão ao mesmo tempo. E aí, todos os povos da terra se lamentarão. E verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E a palavra vai nos dizer: aprendam, no 32, aprendam com a palavra da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e brotam folhas, vocês sabem que está próximo o verão. Igualmente, quando virem todas essas coisas, saibam que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Aleluia. Glória a Deus. 36. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Unicamente meu Pai. Quando Deus falar, basta, é agora. Aí a trombeta vai soar. Jesus já vai estar revestido com as suas vestiduras reais, porque nós vamos estar nas bodas do Cordeiro, nesses 7 anos, em nome de Jesus Cristo, e tal, e ele vai falar para nós, vamos lá, e nós vamos descer com ele, e aqueles que morreram, e tal, aquele negócio todo, vão se levantar e vão se encontrar com ele nas nuvens, e desceremos todos juntos com ele. Aleluia, glória a Deus. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, se casavam, davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. E eles não perceberam, até que o dilúvio veio e levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando 2 no campo, será levado um e o outro deixado. Está falando de quê aqui?
Quem vem no estudo sabe. Eu expliquei isso aqui. Estando dois no campo, será levado um, deixado o outro. Só que lá a gente tem um termo a mais. Estando dois na cama, será levado um e o outro será... Está falando do que isso aí? Família. Nem todo mundo da sua família será salvo, não, irmãos. Salvação é algo individual. Você tem a obrigação de pregar o evangelho dentro da tua casa, de falar do amor de Deus. Mas se o teu filho, a tua filha, sei lá, não quiser aceitar, quiser viver como nos dias de Noé, paquerando por aí, namorando por aí, no pecado, quiser viver enchendo a cara de cerveja, quiser estar usando droga, quiser fazer isso aí, é uma escolha da pessoa. Quiser estar se prostituindo por aí, é uma escolha da pessoa. A pessoa teve a condição de escolher o que é certo e o que é errado. Se ela optou pelo errado, não se culpe, porque se você fez o teu papel de pai e de mãe, de pregar, de ensinar, aquele sangue lá não pode ser requerido da sua vida, não. Se você fez o seu papel, agora, se você fez o seu papel, mas não foi exemplo, então não adiantou nada também. Se você pregou, mas não foi exemplo, então você também não adiantou nada. Eu não falei no começo aqui que a Bíblia que os outros lá fora vão ler, somos nós. Como? Através dos nossos testemunhos. E vamos lá. Estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. O que fala disso aqui? Quem lembra? Quem lembra? Estarão dois no campo, será levado um e deixado o outro. Trabalho. É trabalho, gente? Igreja. Estarão pessoas na igreja que não vão subir. Que não vão. Vão passar pela grande tribulação. Vão passar por ela. Estando duas moendo no moinho, será levada uma. Desculpa, irmãos, eu troquei as bolas aqui. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Isso é igreja. Estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Isso é evangelização. Porque se nós não evangelizarmos, quem vai evangelizar? Não sei. Não tem ninguém com anotação aí, né? Não tem ninguém com anotação. Estando dois na cama, é família. Um deixado, outro levado. Estando dois no campo, estando dois na moenda, a moenda é onde se moe o trigo, onde se esmiuça a palavra, é a igreja. Estando dois no campo, será levado um e deixado o outro, é a evangelização. Então vamos lá. Vigiem, porque vocês não sabem a que horas virá o seu Senhor. Jesus nos chama a vigilância não por paranoia, mas por consciência. A acomodação espiritual ocorre quando se presume uma estabilidade permanente. Então, eu me acomodo quando eu acho, não, estou salvo, estou na igreja, estou pregando o evangelho, sou apóstolo, beleza, estou sossegado. Aí eu vou me acomodando. E eu vou me acomodando. Isso acontece, irmãos, com várias pessoas. O problema não é descansar, porque todo mundo precisa descansar. Você não trabalha 12 meses para ter um mês de férias? Então é isso aí, todo mundo precisa descansar. Uma vez uma pessoa virou para mim e falou assim: você é muito afobado. Pessoa crente, eu tenho medo de você cansar. Quando ela disse afobado,
Eu tenho medo de ser, ela falou, eu tenho medo de você se cansar. Ela estava dizendo, não cansar de fazer a obra. Cansar a obra não cansa a gente, não. O que cansa a gente é trabalhar com gente de cabeça dura. Gente que nunca traz uma solução, só problema. É isso que cansa a gente. É isso que estressa a gente muitas vezes. É isso que faz muitos pastores aí largar, tirar a mão do arado, porque não suporta. Porque todo dia a mesma... É igual eu estava conversando com o Tefon ontem, e eu falei para o Tefon tem 9 anos que eu aposentei da polícia. Eu já não aguentava mais lidar com Lei Maria da Penha, não aguentava mais. Tem 9 anos que eu aposentei, até hoje eu não aguento nem ouvir falar de Lei Maria da Penha. De tanto que eu lidei com esse negócio. Então eu trago isso para a palavra. Às vezes você está ali insistindo, falando, corrigindo, mostrando onde é que está o erro, a pessoa só olha isso aqui, ó, só olha aqui, ó. Ela só olha aqui, é viseira, é igual burro, né? Porque a ovelha, você dá uma cajadada no nariz dela, ela volta, porque ela aprendeu. O lobo não, o lobo, quando você dá no nariz dele, ele vai sair, correndo para lá. Agora tem gente que olha só aqui, ó. Se o irmão chegou na igreja e não cumprimentou da paz do Senhor, já é motivo para o mundo acabar. Se o apóstolo chega, sentou aqui, está mexendo aqui, está resolvendo as coisas aqui, todo mundo sabe, eu não gosto de conversar com ninguém antes de ministrar. Não gosto de conversar e pronto aí. Por quê? Porque isso influencia na ministração que você vai trazer, querendo ou não. Às vezes Deus vai te dar a resposta do que você está buscando, mas você foi lá e falou. Aí eu estou aqui pregando, pregando, porque eu falei para ele antes lá do culto e tal. Então eu não gosto de conversar com ninguém antes de ministrar. Os irmãos podem ver, eu chego, cumprimento os irmãos, pergunta ali como é que está bem de saúde, está assim, e senta aqui, ó. Vamos lá. E hoje nós já vemos isso acontecer. Pessoas que antes dessa volta de Jesus estão se casando, dando-se em casamento, regozijando em festas, isso, aquilo outro, não sei mais o que, papapá. Por que eu perguntei aos irmãos, os irmãos preferiam o culto na parte da manhã, ou no dia de hoje? Porque domingo passado eu passei. Que dia que foi o jogo do Brasil? Segunda, né? Não, teve um outro jogo aí que foi no domingo, não teve? Não, teve um jogo que foi no domingo, não teve? Teve um jogo no domingo, hein? Do Brasil não? Foi sexta. Foi na sexta e sexta-noite. Sexta-noite, então. Eu passei de carro na rua ali. Foi sexta, né? Eu passei na rua de carro. Saiu com o Léo? Que eu saí com... O Léo ia trabalhar segunda tarde. Segunda tarde? Não. Estava cheio de gente carreada lá. Foi segunda, né? Isso mesmo. Estava lotado de gente na rua ali, carreada, buzinaça, tal. Quem estava na eleição para presidente do ano passado, da última eleição para presidente aqui na igreja? Quem lembra do que aconteceu aqui dentro da igreja? Quem lembra? Nem todo mundo estava aqui, mas vou falar para vocês o que aconteceu. Todo mundo praticamente estava aqui, ó. O celular na mão. Vendo se o Bolsonaro estava ganhando. Eu não lembro quem estava no som ali, ó, ali no som, mas estava o Gabriel que estava ali. Era o Gabriel que estava ali, controlando ali a mídia e olhando lá toda hora como é que tá. Virou, não sei o que. Foi o tempo todo assim. E eu quero prestar um culto para Deus desse jeito? Não. Mudar o horário do culto não altera o que eu tenho de relacionamento com Ele, não. Demonstra que eu quero um culto que tenha ordem e decência ao Senhor. Porque quando a carreta da alegria passa aqui, ó, um barulhão desgramado, as crianças ficam tudo ouriçadas, querendo ir lá para fora. Na última, o cara teve até um pouco de respeito, que desligou ela lá na frente, ligou lá para frente. Mas nós já tivemos aqui, agora eu vou rasgar o véio. Vamos rasgar o véio? Vamos. Tivemos procissão aqui da igreja católica, que o cara tocou matraca na porta da igreja aqui, ó, nos desrespeitando o nosso culto aqui. Que dia que nós fomos lá na porta da igreja católica, lá xingamos alguém lá. Quando nós fazíamos o culto 6 horas da tarde na praça lá, o que eu falava? Gente, vamos fazer mais para baixo aqui,
está tendo casamento, está tendo a missa. Nunca encerramos um culto ali que atrapalhasse qualquer movimento deles ali. Ou aconteceu e eu não estou sabendo, porque eu não tenho ido no culto da praça. Aconteceu e eu não estou sabendo? Não. Então, nós nunca fizemos isso. O cara parou na porta da igreja, a ponto de eu ter que mandar fechar a porta da igreja. Quem estava aqui lembra disso. Então o culto tem que ter ordem e decência. Se tem que ter ordem e decência para nós, tem que ter para eles também. Tem que ter para os outros também. Eu não vou na porta da casa de ninguém lá perturbar ninguém, velho. Agora a pessoa vem aqui, chega na porta da igreja, começa a tocar matraca e tal. Eu respeito a cultuabilidade deles, mas eles também têm que respeitar a nossa. Eu não vou ensinar o padre a rezar a missa não, mas também não vou aceitar o padre vir me ensinar a como ter a liturgia do nosso culto aqui, não. Amém. Isso é respeito entre líderes religiosos, isso é respeito. Então, a palavra vai nos dizer o quê? Como nos dias do dilúvio, comiam, bebiam, se casavam, davam-se em casamento até os dias de Noé. Hoje o que nós mais temos visto é isso aí. Festa para todo lado, não sei o que, pai e tal, e é briga, é facada e tal. Você já imaginou você lá no meio lá, da gandaia lá, aí você dá uma olhada para o lado assim, para o outro, você vê seus amigos ali, mas quando você passa na porta da igreja e era a hora da igreja, você não vê ninguém aqui. E a igreja aberta, luz ligada, instrumento ligado, por isso vigiai. Aí está esse texto aqui, por isso vigiai, porquanto não sabeis em que dia virá o vosso Senhor. E a sua ficha cai. Você já pensou? Para aqueles que ficarem? Aleluia! Quem está comigo aí? Jesus nos chama a vigilância não por paranoia, mas por consciência. A acomodação espiritual ocorre quando se presume uma estabilidade permanente. O problema não é descansar, mas relaxar a atenção. Quem deixa de vigiar acaba cedendo sem perceber. Prontidão não é viver em tensão constante, mas com consciência ativa. Então eu não tenho que estar com medo toda hora, meu Deus, Jesus vai voltar, meu Deus, não, Jesus voltar, não, eu tenho que ter consciência que ele vai voltar. E como eu disse lá atrás, o que você é quando ninguém vê, determina o que você sustenta quando todos veem. O que você é, quando o apóstolo não está vendo, quando a pastora não está vendo, quando a Lara não está vendo, determina o que você é. O que sustenta o que você é. Outro dia eu falei até para a Lara, tem uma pregação que ela pregou aqui que me marcou muito. Sustentar o que você ora. O que adianta você ficar lá 24 horas de joelho orando, mas não vigiar? Está lá, vãs repetições, mas não vigia. Enquanto está em casa, está lá, compre batom, mas não vigia. A palavra fala vigiai e orai. A palavra não fala orai e vigiai, não. E aí, como eu disse também, o futuro, ele não é incerto, ele é certo. O futuro virá. E essa certeza precisa influenciar o seu presente. Para quê? O que você crê sobre o retorno de Cristo determina como você vive hoje. Aí você tem que olhar para dentro de si mesmo e fazer aquilo que o Brunão falou para mim uma vez. Todas as noites eu encosto minha cabeça no travesseiro e eu penso no que eu estou fazendo. Onde que eu estou errando e onde que eu preciso melhorar. E mesmo assim, nós fazendo isso, muita gente ainda cai. Mantenha, olha só, vigiai, porque vocês não sabem a que horas virá o seu Senhor. Vigiar é manter-se desperto, atento e preparado.
Muitos homens se descuidam espiritualmente, acreditando que estão seguros e que não cairão. Ah, meu irmão, quando você pensa que você não vai cair, é aí que você cai. Quando você põe na sua cabeça, eu sou incaível, é aí que você cai. Baixando a guarda. Por quê? Qual que é essa representação aqui da armadura do Senhor? Escudo. Quando você baixa a guarda, o que acontece com você? Você é atingido pelos dardos inflamados do inimigo. Baixando a guarda, e nesse momento que cedem, a vigilância não é opcional, ela é essencial. Mantenha atenção constante às áreas onde você tende a relaxar demais espiritualmente. Parei de adulterar, não adultero mais. Agora eu sou servo do Senhor, não adultero mais, não adultero. Não adultero, larguei minha amante, não tenho mais nada com ela, estou tranquilo aqui na igreja, graças a Deus. Nossa, mas ela era, pensamento, ela era linda demais. Nossa, como era bom estar com ela. Já pecou. Eu não roubo mais. Não sou mais ladrão. Tá. Não rouba mais. Mas rouba o Senhor nos dízimos e nas ofertas. É avarento. Eu não faço mais fofoca de ninguém. Eu não faço mais fofoca. Eu não faço, mas eu escuto. É a mesma coisa. Eu não faço, mas eu escuto. É a mesma coisa. Evite rotina espiritual automática e mecânica, sem consciência ou intencionalidade. Não vou para o culto, porque hoje é culto de sexta-feira, se eu não for, após me encher a paciência. Não vou no culto, porque hoje é culto da família, se eu não for, após... mecanicamente. Se você não vem, porque você tem o prazer de estar na casa do Senhor, ouvindo a palavra, fique em casa. Mas vir no automático é bobeira que você faz, você não está recebendo nada aqui. Reavalie regularmente sua caminhada, o Brunão falou. Decisões e áreas de vulnerabilidade. Viva como quem entende que decisões diárias importam e têm consequências. Você não toma uma decisão só por mês, você toma decisões todos os dias, a todo momento. E as suas decisões, elas impactam em tudo na sua vida. Na sua vida, na vida do seu marido, na vida da sua mulher, na vida dos seus filhos, no seu trabalho, na sua casa, na casa do Senhor, em tudo as decisões que você toma, você é impactado. Estamos terminando. Nunca acreditem quando um pregador diz que está terminando. Aí vai mais de 1 hora ainda. Considerem isto. Se o pai de família soubesse que hora da noite o ladrão viria, vigiaria e não deixaria roubar sua casa. Por isso vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá na hora em que não se espera. Então, só porque Boteiros é pequena, a polícia está rodando toda hora no meu bairro, eu vou deixar minha casa toda aberta? Trouxa é eu se fizer isso aí. Bobo sou eu aí. Ah, porque o Maciel mora na roça, então beleza, ele vai sair, não vai ficar ninguém lá, pode deixar tudo aberto. Deixa para ver. Na hora que você assustar, não tem nada lá dentro mais. Viver bem hoje exige entender que existe um futuro definido por Deus. Sem essa perspectiva, suas decisões se limitam ao imediato. Então, se você não tem essa perspectiva de que Jesus vai voltar e que Deus já preparou esse futuro para nós, você vai ficar tomando decisões só de imediato. E essas decisões de imediato vão trazer para você consequências. Muitos vivem apenas para o agora e perdem a direção. Mantenha os olhos no que está por vir. Isso ajusta suas escolhas no presente. Esperança não é fuga da realidade, é referência para vivê-la corretamente. Quando você entende o fim, passa a viver com mais responsabilidade. O futuro molda o presente.
Sem essa visão, tudo se torna curto demais. O que você crê sobre o amanhã determina como você age hoje. Quantos entenderam isso aí? Amém. Quem é o servo fiel e prudente que o seu Senhor, 45, quem é o servo fiel e prudente que o seu Senhor encarrega dos demais servos de sua casa para lhes dar o sustento a seu tempo?